Existem alguns períodos... Eu Agora, só deu certo. esqueci de te pedir, Patrícia, para gravar a sua aula. Pode gravar. Então, estamos gravando. Então, tá bom. Então, só recomeçando. Por que que é tão importante a gente pesquisar o diabetes na gestação? Porque durante a gestação é um período de resistência insulínica fisiológica. Durante a vida, a gente tem outros momentos em que existe resistência insulínica. Por exemplo, durante a puberdade. Hilton, vai fazer sanduíche do que para você? Então, Queijo só? durante a puberdade, a gente tem uma resistência insulínica. Na gestação, existem alguns hormônios que são responsáveis por isso. A gente tem a alteração da prolactina, a gente tem um aumento da progesterona, que faz essa resistência insulínica. No terceiro trimestre, que é um momento de maior resistência insulínica, esse hormônio, que é o lactogênio placentário, ele aumenta bastante e ele é também muito responsável pelo diabetes gestacional. A gente também tem alguns outros hormônios, como o GH placentário, a leptina, a adiponectina, e todos esses podem levar à hiperglicemia na gestação. Tem algumas mulheres que têm outros fatores de risco, que são mulheres que a gente tem que pesquisar mais ativamente para diagnóstico de diabetes gestacional. Então, a gente sabe que mulher que tem idade materna avançada, que hoje em dia é considerada acima de 35 anos, mulheres com sobrepeso e obesidade, mulheres que têm história familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, tem algumas condições associadas à resistência insulínica, por exemplo, a cantose nigricans, que são aquelas manchas mais escuras, principalmente em região de dobras, no pescoço, nas axilas, que a gente pode olhar e que a gente sabe que elas têm maior risco. Obesidade central, mulheres que têm triglicerídeos altos, hipertensão arterial, ou mulheres que têm síndrome de ovários policísticos, mulheres que estão ganhando muito peso na gestação atual, ou que têm bebês com crescimento fetal excessivo. No polidrâmio, mulher que é hipertensa ou que tem pré-eclâmpsia na gravidez atual, que tem antecedente obstétrico de abortamento de repetição, que tem malformação, que tem histórico de morte fetal ou neonatal, que tem histórico de macrossômico pregresso em gravidez pregressa, ou diabetes gestacional em gravidez pregressa, ou que quando a gente faz hemoglobina no primeiro trimestre, ela tem essa hemoglobina glicada maior do que 5,7. Então, são fatores de risco para diabetes gestacional. Existem algumas outras coisas que hoje em dia estão sendo discutidas, então, baixa estatura também tem se colocado como fator de risco para diabetes gestacional, níveis baixos de vitamina D também tem se discutido como fatores de risco, então, essas mulheres, a gente ativamente, são importantes da gente ver, porque elas têm maior risco de desenvolver diabetes gestacional. E por que que é tão importante a gente procurar? Porque o diabetes gestacional ele está relacionado tanto à complicação materna quanto à complicação nos descendentes. Nas complicações maternas, a gente vai ver essas complicações a curto prazo. A gente sabe que uma mulher que tem diabetes na gestação, ela tem maior risco de pré-eclâmpsia, maior risco de doença hipertensiva na gravidez, de parto cesárea. Apesar do Brasil ser um país muito cesarista, em todos os trabalhos, parto cesárea é considerado como desfecho adverso. Parto prematuro também e polidrâmico. A longo prazo, essas mulheres têm maior chance de diabetes mellitus tipo 2. Em 10 anos, metade dessas mulheres vão ter diabetes tipo 2, então é um foco muito importante de prevenção de diabetes, que a gente está falando de uma população de risco que tem muita chance de ser diabética ao longo da vida e tem uma recidiva de diabetes mellitus gestacional. E nesses bebês, a curto prazo, esses bebês têm maior chance de hipoglicemia, de serem grandes para a idade gestacional, de terem macrossomia, hipocalcemia, desconforto respiratório, maior tempo em UTI neonatal. E a longo prazo, já existem vários estudos nesses descendentes, vendo que esses filhos de mães com diabetes gestacional têm maior risco de obesidade, de síndrome metabólica, de diabetes mellitus e também de hipertensão arterial. Então, quando a gente está falando, são crianças em que a gente também tem potencial de prevenção primária de doenças metabólicas no futuro. Esse daqui é um documento que a gente fez, nós, Sociedade Brasileira de Diabetes, junto com a Febrasgo,
junto com a Organização Pan-Americana da Saúde, com a OMS, com o Ministério da Saúde, de rastreamento de diabetes mellitus gestacional no Brasil. Então, como é que a gente divide a hiperglicemia na gestação? A gente tem que dividir em mulheres que têm diabetes mellitus antes da gestação, que são as mulheres que têm diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ou aquele MOD, que é um outro tipo de diabetes mais raro, ou as mulheres que têm o diagnóstico de diabetes mellitus durante a gestação. Então, essas que têm anteriormente são as mulheres com diabetes mellitus e as outras com diabetes mellitus gestacional. Então, a gente coloca dentro desse documento em lugares do Brasil que tem, neste momento, essa triagem com viabilidade financeira e disponibilidade técnica total. Com esse jeito, a gente vai detectar 100% dos casos de diabetes gestacional. Por que a gente faz isso? Porque existem lugares no Brasil em que a gente não tem esse tipo de viabilidade. Por exemplo, a gente pode estar falando de algum lugar no interior do Acre, no interior de algum lugar na região norte, nordeste, no centro do país, a gente não tem essa viabilidade financeira. Então, é muito importante que a gente dê alguma alternativa para esses lugares. Mas onde a gente tem viabilidade financeira, como a gente faz? Então, no início do pré-natal, menor do que 20 semanas, todas as mulheres têm que fazer glicemia de jejum. Se a glicemia de jejum for maior ou igual a 126, a gente diz que ela já tem diabetes. Não é diabetes gestacional. É uma mulher que tem diabetes e ela só não sabia. Diferente do que a gente tem de consenso em diabetes mellitus fora da gestação, em que em uma glicemia de jejum não se faz diagnóstico, dentro da gestação a gente não pede para se repetir essa glicemia. Uma glicemia de jejum acima de 126, a gente já diz que essa mulher tem diabetes. Uma glicemia de jejum entre 92 a 125, sem necessidade de repetição, a gente diz que ela tem diabetes mellitus gestacional e não precisa mais repetir nada nessa mulher, ela já pode ser tratada como uma mulher com diabetes mellitus gestacional. Se ela tem uma glicemia de jejum maior do que 92, daí sim a gente vai revê-la com 24 a 28 semanas. Ou se a gente tiver um início do pré-natal um pouquinho mais tardio, entre 20 a 28 semanas. Então, uma mulher que tem um jejum menor do que 92 no início, ou que inicia o pré-natal com 20 a 28 semanas, a gente vai fazer um teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas de glicose, dosando jejum 1 e 2 horas depois. Se a gente tiver um valor de jejum entre 92 a 125, 1 hora maior que 180 e 2 horas entre 153 a 199, a gente diz que essa mulher tem diabetes gestacional. Um valor alterado só, antigamente a gente precisava de 2, hoje a gente diz que um valor alterado já tem diabetes gestacional. Mas se essa mulher com 24 a 28 semanas tiver um jejum maior ou igual a 126, ou 2 horas maior ou igual a 200, a gente diz que essa mulher tem diabetes mellitus. Ela não é diabetes gestacional, ela é diabética. E se ela inicia um pré-natal mais tardio ainda, acima de 28 semanas, a gente faz esse teste oral imediatamente, mesmo que seja com 32, 34, independente do momento da gestação, imediatamente faz esse teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas, seguindo o mesmo diagnóstico, um valor alterado ou com jejum ou 2 horas alterado, seguindo diabetes mellitus ou diabetes mellitus gestacional. Se a gente está falando de um lugar que não tem toda essa viabilidade, tem disponibilidade técnica parcial, a gente está falando não em 100% de diagnóstico, mas a gente reduz para 86% do diagnóstico, e daí, no início, qualquer momento do pré-natal, a única coisa que a gente vai fazer é glicemia de jejum, seguindo os mesmos parâmetros. Glicemia de jejum acima de 126, essa mulher tem diabetes mellitus. Menor do que 92, a gente repete com 24 semanas. Se em 24 semanas for menor do que 92, ela não tem diabetes. Se for igual a 92 a 125, a gente fala que ela tem diabetes gestacional. E se for maior que 126,
ela tem diabetes. Então, a única coisa que muda é que a gente só vai usar a glicemia de jejum, a gente não vai fazer o teste oral de tolerância à glicose, sabendo que a gente não vai ter 100% de diagnósticos de diabetes gestacional. Quando a gente usava os critérios diagnósticos anteriormente, que eram os critérios da OMS de 2021 e da Sociedade Americana de Diabetes, da American Diabetes Association, a gente dizia que a gente tinha uma prevalência de diabetes gestacional no Brasil ao redor de 7%. A partir do momento que a gente passou a usar esse método diagnóstico que eu acabei de dizer para vocês, a gente passou a ter 18% das mulheres no Brasil que engravidam têm diagnóstico de diabetes gestacional. Significa dizer que 1 em cada 6 mulheres vão ter diabetes. Então, isso é um número bastante prevalente e que mostra que cada vez mais a gente tem que estudar sobre isso, porque nós endocrinologistas somos muito poucos, então os obstetras, os clínicos, as pessoas têm que saber o diagnóstico, têm que saber o tratamento, porque é uma prevalência bastante alta. E a partir do momento que a gente tem o diagnóstico, quais são os pilares de tratamento de uma mulher com diabetes gestacional? Tratamento nutricional, glicemia capilar e atividade física. Esses são os pilares, é assim que a gente inicia o tratamento de uma mulher com diabetes gestacional. A monitorização glicêmica, quando a gente deve fazer? Aqui no Brasil existe uma grande polêmica, porque para se conseguir tirar reagente para fazer monitorização capilar, dentro das UBSs, dentro das unidades básicas, as pessoas têm que estarem insulinizadas. Mas no nosso caso, a gente vai insulinizar dependendo da monitorização. Então, isso é um dilema no diabetes, porque muitas vezes a gente pede fita e se a mulher está insulinizada, a UBS não dá. Mas o ideal é que toda mulher com diabetes gestacional faça monitorização capilar. Como que essa monitorização tem que fazer? A gente segue mais ou menos as principais refeições. Então, a gente usa o jejum e 1 hora as principais refeições para a gente poder pegar os picos. Por que na gestação a gente usa 1 hora e não 2 horas? Porque todos os estudos que foram feitos usando as mulheres durante a gestação, a glicemia de 1 hora teve muito mais correlação com desfechos materno e fetais do que a glicemia capilar de 2 horas. Então, na gestação, o que se usa é glicemia 1 hora pós-prandial e não 2 horas pós-prandial, como a gente usa no diabetes fora da gestação. Isso é bastante importante. Vocês vão ver que a gente tem até valor que a gente costuma usar de 2 horas, mas idealmente é para se fazer 1 hora pós-prandial. Então, a gente colocou dentro daquela diretriz nossa que a gente fez com a OMS e com a Organização Mundial de Saúde, o que a gente tem, o que a gente pede para as pacientes tratadas com medidas não farmacológicas. E se tiver viabilidade financeira, esse perfil de 4 pontos, jejum, 1 hora pós-café, 1 hora pós-almoço e 1 hora pós-jantar, e que não tem essa viabilidade, só tem essa viabilidade parcial, que pelo menos faça esse perfil de 4 pontos 3 vezes na semana. E a gente sempre pede, quando faz 3 vezes na semana, que pelo menos inclua dessas 3 vezes um fim de semana, um dia de final de semana, que é onde existe maior erro alimentar e onde às vezes a gente pega hiperglicemia, durante a semana a gente não costuma pegar. Mas se a paciente está tratada com medida farmacológica, muitas vezes a gente pode pedir o perfil de 6 pontos, que além do jejum e as 3 vezes pós-prandial, a gente pode acrescentar o pré-almoço e o pré-jantar. E daí pede, onde não tem viabilidade total, o perfil de 4 pontos, mas daí todos os dias. E que metas a gente usa de glicemia capilar? Pelas nossas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes e por todas as diretrizes, a gente tem uma meta de jejum de 95, de 140 de 1 hora pós-prandial e de 2 horas, como eu disse para vocês, existe até a meta de 120, mas nós costumamos usar de 1 hora pós-prandial.
Existem alguns lugares que colocam que se a gente atingiu a meta, por exemplo, uma mulher, ela está dentro da meta, e mesmo assim você tem um bebê grande para a idade gestacional, ou um polidrâmino, você pode ser um pouquinho mais rígido e tentar atingir um jejum de 90. Mas, na maioria das mulheres, o que a gente vai pedir de meta é o que está descrito aqui. Não sei se vocês conhecem, mas já existe medidas de que a gente faz de monitorização contínua de glicose. Uma delas é o Freestyle Libre, em que a gente coloca um sensor, esse sensorzinho que está no braço dessa gestante, ele dura por 14 dias, e hoje existe ou um leitor ou um aplicativo de celular, que a gente consegue tanto de Android como de iPhone, e que mede essa glicose. A gente não fala glicemia, porque a gente mede aqui glicose de interstício, é glicose de tecido, e a gente pode medir quantas vezes a gente quiser no dia. Mas existem alguns problemas, porque existem poucos estudos na gestação, e mesmo assim, se vocês olharem em bula, ele já está liberado. Mas a gente fez pela Sociedade Brasileira de Diabetes um consenso, e por existirem poucos estudos, e principalmente poucos estudos, a maioria dos estudos tentam correlacionar glicemia com glicose intersticial e tentam correlacionar esses números, mas não são estudos que avaliaram os desfechos materno-fetais. Então, por falta de estudos de desfechos, a gente colocou dentro dessa nossa diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes que esse uso de monitorização de glicose contínua como método único para controle glicêmico e tomada de decisão terapêutica nas gestantes com diabetes não deve ser recomendado, porque tem carência desses estudos de desfechos gestacionais e a relativa escassez de dados de acurácia nas diferentes fases da gravidez. Isso dessa parte das diferentes fases, como a gente está falando, que o que mede aqui é glicose de interstício, quando a gente está falando de uma mulher no terceiro trimestre, a gente com certeza está falando de um interstício diferente de uma mulher no primeiro trimestre. Então, será que a gente pode estar falando da mesma coisa de uma glicemia de sangue do que essa glicemia do interstício que está mais edemenciada no final da gravidez? Então, apesar de estar em bula liberado, cuidado ao indicarem o Freestyle Libre. Eu tenho bastante experiência com isso em mulheres com diabetes tipo 1, em que eu peço para elas usarem Libre, porque é muito bom, porque eu consigo vê-las ao longo de 24 horas, eu consigo estabelecer a insulinoterapia de um jeito muito mais fácil, mas mesmo com essas mulheres e estarem com Libre, eu peço necessariamente para que elas piquem o dedo em todas as vezes do pós-prandial. Então, e quando eu peço isso, eu falo, vamos fazer a glicemia, e mesmo assim escaneia o Libre. E o que a gente vê, que a glicemia pós-prandial de 1 hora, quando comparada ao que ela está escaneando no Libre, a glicemia é sempre maior, e às vezes 35 miligramas por decilitro maior. Isso significa uma mudança no que você vai tomar de decisão em relação ou a iniciar a insulina ou a mudar a dose de insulina. Então, apesar de liberado em bula, cuidado na prescrição de Freestyle Libre quando a gente está falando de gestação. Em relação à hemoglobina glicada não é usada para avaliação de bom controle no diabetes gestacional. Então, a gente não usa hemoglobina glicada para a gente ver controle. A gente vê controle através de monitorização de glicemia capilar. Então, não existe que nem a gente faz com diabetes tipo 1 e tipo 2, quando elas engravidam. A gente pode usar hemoglobina glicada, a gente vai usar monitorização também, mas a hemoglobina também pode ser indicador de controle, de bom controle nas mulheres com diabetes tipo 1 que engravidam, e tipo 2 também, mas ela não é a mesma coisa para diabetes gestacional, então não precisa. Eu recebo muita mulher no consultório com diabetes gestacional e com hemoglobina glicada, não é um exame que a gente precisa pedir na gestação. Em relação à terapia nutricional, eu não vou me estender muito nisso, mas só dizer que ela é fundamental no tratamento da gestante com diabetes, ela é nível de evidência A. Bastante importante dizer para vocês, não existe dieta low carb em mulher gestante. Mesmo
gestante com diabetes, isso é um erro muito grande, quando uma mulher com diabetes gestacional vai à nutricionista e ela tira carboidrato. A gente sabe que a mulher na gravidez, ela já tem uma tendência muito grande a fazer cetose, porque existe uma prioridade, que é mandar glicose para esse bebê. Então, se ela não tiver carboidrato para queimar, ela vai queimar gordura. E se ela queimar gordura, ela vai fazer cetose. E a gente sabe que o corpo cetônico cruza a placenta. E tem um estudo muito antigo, mas esse estudo mostrou que mulheres que tinham mais corpo cetônico, esses bebês ao longo da vida tinham coeficiente de inteligência menor. Então, se ficou uma pulga atrás da orelha de que talvez fazer cetose durante a gravidez não seja bom para a inteligência do bebê. Então, é muito importante que essas mulheres recebam carboidrato em todas as refeições. É recomendado pela sociedade em gramas de carboidrato que elas comam 175 gramas de carboidrato ao longo do dia, obviamente divididos idealmente em 6 refeições ao dia, esses 175 gramas. O que a gente pode fazer é recomendar carboidratos melhores, carboidratos integrais com índice glicêmicos mais baixos, mas essa mulher tem que receber carboidrato. E é importante, em relação a essa terapia nutricional, em que essa mulher seja acompanhada por um nutricionista, porque existem recomendações de ganho de peso, mas isso não só para uma mulher com diabetes gestacional. Essa recomendação de ganho de peso também é válida para uma mulher com diabetes gestacional. Então, se a gente está falando de uma mulher com diabetes que tem sobrepeso, ela pode ganhar de 7 a 11,5 quilos. Uma mulher com obesidade, ela pode ganhar menos peso. Então, isso ainda é uma discussão. A gente tem alguns dados do nosso ambulatório, do Centro de Diabetes, em que a gente avaliou as pacientes obesas, e mesmo aquelas que não ganharam peso, elas não tiveram maior taxa de bebês pequenos para a idade gestacional, que é uma dúvida na literatura. Mas talvez isso tenha que ser, quando a gente põe obesidade, a gente está falando de um range muito grande. A gente tem mulheres lá que engravidam com IMC de 30, mas a gente tem mulheres que engravidam com IMC de 54. Será que a gente está falando da mesma mulher? Será que a gente não deveria ser diferente o ganho de peso entre essas duas? Então, isso ainda é uma grande discussão de literatura, mas a classificação desse estado nutricional é importante para que a nutricionista calcule o quanto essa mulher pode ingerir para saber o ganho de peso dela. Em relação ao exercício, também ele é muito importante da gravidez, porque ele é tanto efetivo para prevenir o diabetes, como ele é efetivo como um tratamento não farmacológico do diabetes gestacional. Existem benefícios evidentes, tanto para diminuição de ganho de peso excessivo, benefício na hipertensão gestacional, no parto prematuro, também no parto cesáreo. O que se recomenda, o que as diretrizes recomendam? 30 minutos de exercício, 5 dias por semana, ou todos os dias após as refeições, e são exercícios de moderada intensidade. Na gravidez não é indicado exercícios de alta intensidade. Tanto faz serem exercícios aeróbicos ou exercícios de resistência, os dois vão ter efeitos benéficos na glicemia, só tem que ficar atento aos sinais para interrupção da atividade física. Então, nós, endocrinologistas, sempre a gente tem que discutir com o obstetra se a gente tem o momento correto para parar a atividade física dessa gestante. E quando eu vou iniciar o tratamento medicamentoso? Então, qual que é a base do meu tratamento? Eu tenho que atingir a meta da glicemia capilar. Se eu não atingir, eu tenho que iniciar o tratamento medicamentoso. Para eu tratar, eu tenho que pensar que eu tenho que evitar a hipoglicemia. Sempre lembrar que a glicemia do bebê está abaixo, em 40 miligramas, da glicemia da mãe. Considerar transporte placentário quando eu for iniciar a medicação e considerar efeitos fetais. Então, quando a gente inicia a medicação, quando as glicemias capilares estão entre 20% a 30% fora do alvo. Nós, no ambulatório, a gente vê a cada horário. Então, a gente não faz todas as glicemias, 100% delas, 20% a 30% fora do alvo. A gente inicia a medicação, por exemplo, se 20%
do jejum está alterado, eu vou iniciar a medicação para o jejum. Então, a gente vê por horário. Lá a gente tem a meta de 20%. Se tiver 20% das glicemias daquele momento, e é muito importante que essa mulher seja reavaliada no máximo 1, 2 semanas depois que você indicar a glicosimetria capilar. E lembrar que a insulina é padrão ouro, por um simples motivo, ela não cruza a placenta. E a metformina hoje é considerada padrão B pelo FDA. Então, só lembrar por que a insulina é padrão ouro, porque ela não cruza a barreira placentária. A gente só tem que lembrar que, dependendo do tipo de insulina, ela pode fazer um anticorpo anti-insulina, e esse complexo insulina-anticorpo anti-insulina pode cruzar a placenta. Então, todos os análogos de insulina, a gente está falando das insulinas não humanas, elas tiveram que passar por ensaios clínicos randomizados para comprovar que elas não tiveram nenhum malefício do bebê para elas poderem ser usadas na gestação. Opções de insulinização. Se vocês andarem o Brasil inteiro, com serviços diferentes, vocês vão ver que muitos lugares insulinizam de maneiras diferentes. Muitos lugares insulinizam com insulina. Eu vou falar das insulinas humanas, que são as insulinas que hoje a gente tem de forma gratuita no SUS, mas a gente pode insulinizar com análogos de insulina. Eu vou dizer depois para vocês quais que a gente usa, mas muitos lugares, pela facilidade de aplicação, usam a insulina NPH e a insulina regular na hora do café da manhã. Então, a insulina regular cobriria meu café da manhã, essa NPH teria uma cobertura pequena, mas teria uma cobertura no almoço, e usam a insulina regular com a NPH na hora do jantar, pensando que essa regular cobriria o meu jantar e essa NPH cobriria o meu jejum, com o risco que eu tenho de fazer hipoglicemia de madrugada, se a gente lembrar que o pico da NPH ocorre de 6 a 8 horas depois da aplicação. Então, se eu janto às 8 horas da noite, eu vou ter um pico dessa NPH no meio da madrugada, mas muitos lugares insulinizam assim, porque a gente está falando de 2 picadas de insulina, já que a insulina NPH pode ser misturada na mesma seringa com a insulina regular. Como nós da Unifesp insulinizamos as mulheres com diabetes gestacional? A gente usa a insulina regular em cada refeição, então a gente usa a insulina regular no café da manhã para melhorar o pós-café, no almoço para melhorar o almoço, no jantar para melhorar o jantar, e a gente usa a insulina NPH de uma maneira que a gente chama de bedtime, na hora de dormir, para que eu diminua a minha chance de hipoglicemia e para que eu use o pico de ação dessa NPH de 8 horas, de 6 a 8 horas depois, no momento em que as pessoas têm aquele fenômeno do alvorecer, em que a gente aumenta os hormônios contrarregulatórios e aumenta a chance de hiperglicemia. Então, eu vou usar esse NPH aqui, melhorando a minha glicemia de jejum com mais efetividade do que usando NPH na hora do jantar. Aqui a gente tem, isso foi descrito agora na Sociedade Brasileira de Diabetes, nas nossas diretrizes, as classes de insulina. Então, se a gente olhar as insulinas humanas, que é a insulina regular e a insulina NPH, são classe B, desculpem, elas podem ser usadas na gestação. O que a gente tem de classe A são a insulina aspática, é um análogo de insulina rápida, a fast aspática, a insulina Fiasp, que é um análogo ultra rápido de insulina. A gente tem a Detemir, que é a insulina Levemir, que é um análogo lento de insulina, e a insulina Degludeca, que é um análogo ultralento de insulina. E o que teoricamente não pode ser usado na gestação é a insulina inalada, o análogo de insulina lento glulizina, a insulina glargina, e por isso que eu falei teoricamente, porque existe uma experiência muito grande de literatura com insulina glargina. O que a gente não tem é um ensaio clínico randomizado com a insulina glargina, por isso que ela ficou como classe C, mas se a gente olhar, tem milhões de mulheres em estudos observacionais que usaram glargina com segurança,
mas ela teoricamente é classe C, a mesma coisa com a concentração da gliadina U300 e com as pré-misturas de análogos de insulina. Em relação aos hipoglicemiantes orais, a gente tem dois mais usados na gravidez. Então, quando a gente vai falar de hipoglicemiante oral, hoje, para quem faz diabetes, a gente tem uma lista gigantesca. A gente tem inibidor de SGLT2, agonista de GLP-1, a gente tem as glitazonas, a gente tem inibidor de DPP-4, mas nada disso foi estudado na gestação. O que a gente tem estudado na gestação são as sulfonilureias, e a grande sulfonilureia estudada na gestação é a glibenclamida, que é considerada classe C, ou seja, não pode ser usada na gestação. E das biguanidas, a maior que a gente tem é a metformina, que é considerada classe B. Pode ser usada na gestação. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para vocês. A glibenclamida. O que a gente sabe da glibenclamida? Ela tem uma concentração plasmática de 2 a 4 horas após a administração oral. Então, se eu tenho que tomar glibenclamida antes de comer, e eu alcanço um pico de 2 a 4 horas, ela já não é boa para eu usar na gravidez. Se eu estou dizendo que 1 hora depois eu preciso estar com a glicemia 140, ela acaba fazendo um pico de ação mais tardio. Então, eu vou ter uma hiperglicemia 1 hora depois e eu tenho mais chance de uma hipoglicemia tardia nessa grávida. E dentre o que eu falei para vocês, é a sulfonilureia mais estudada na gravidez. E nos Estados Unidos, a glibenclamida e gliburida, é o jeito que eles chamam a glibenclamida nos Estados Unidos, foi a sulfonilureia de longe mais estudada, e deles foram fazer, que foi uma meta-análise publicada no JAMA Pediatrics, eles foram fazer uma análise das mulheres e dos bebês em que se usou insulina versus as mulheres que usaram glibenclamida. E vejam vocês, bastante, gente, uma análise com quase 5.000 gestantes em cada grupo. E o que eles viram? Que os bebês expostos à glibenclamida tiveram mais tempo, mais admissão em UTI, mais desconforto respiratório, mais hipoglicemia, mais injúria de parto, mais bebês grandes para a idade gestacional. Então, a glibenclamida não parece ter efeitos benéficos. Há bastante tempo, se achava que a glibenclamida não cruzava a placenta, mas era um problema de ensaio, de sensibilidade do ensaio. Quando se fez ensaios mais sensíveis, se viu que ela cruzava a placenta sim. E a gente está falando de uma sulfonilureia, que faz com que haja liberação de insulina independente da glicose. E provavelmente por isso que teve efeitos adversos tão ruins. E daí a glibenclamida foi considerada classe C. Não é uma droga que a gente use na gestação. A metformina, diferente da glibenclamida, que por algum tempo foi pensada que não cruzava a placenta, nunca se teve dúvida. A metformina sempre se soube que cruza livremente a placenta. Então, se cruza livremente a placenta, a gente tem que estudar bem, porque o nível, que é o que está mostrando aqui, o nível plasmático da metformina na mãe é igual ao nível plasmático da metformina no bebê. A gente sabe que a metformina, ela não é um secretagogo de insulina, ela melhora a ação da insulina, ela melhora a resistência à insulina, melhorando a ativação desses glúteos, que são os transportadores de glicose. Então, ela melhora a ação do glúteo, vai trazer mais glicose para dentro da célula. Se pensando nisso, foi feito o maior ensaio randomizado controlado, que chama MIG, que foi o MIG Trial, que foi a comparação da metformina versus a insulina em mulheres que precisavam de tratamento com diagnóstico de diabetes gestacional. Então, foi feito em mulheres só no 3º trimestre, com a dose máxima de metformina de 2,5 gramas, e o que eles fizeram? Se as mulheres no grupo metformina não tivessem controle inadequado, elas mantinham a metformina, mas eram suplementadas com a insulina. O que viram de desfechos primários? Se viu que as mulheres no grupo de insulina, elas tiveram mais hipoglicemia. Isso era óbvio. A gente está falando que a metformina não é um secretagogo de insulina.
ela melhora a resistência. Então, ela não vai dar hipoglicemia. E as mulheres em insulinoterapia têm mais chance de hipoglicemia. Mas, quando foram olhar, viram que as mulheres, os bebês das mães que usaram metformina tiveram mais chance de ter bebês prematuros. Não se achou uma justificativa para isso, mas ficou uma pulga atrás da orelha. O que será que fez essas mulheres do grupo metformina terem mais bebês prematuros? Em relação às mães, a metformina foi fantástica. As mães que usaram metformina ganharam menos peso e tiveram menos ganho de peso depois no puerpério. Então, para a mãe foi melhor. Tem alguns estudos que mostram que a metformina, inclusive, é bom em relação, diminui chance de hipertensão gravídica, de pré-eclâmpsia. Então, em termos de desfecho materno, é excelente. Hoje, saiu recentemente um ensaio clínico randomizado até em mulheres com diabetes tipo 2, melhorou também menos ganho de peso, menor dose de insulina, menos hipertensão. Então, para a mãe, a metformina parece muito boa. Mas ela, pro diabetes gestacional, não é tão efetiva. O que se mostrou nesse MIG, que 46% das mulheres que estavam no grupo metformina necessitou de suplementação com insulina. Quando se abriu o MIG Trial, eu estava no Congresso Americano de Diabetes e a pesquisadora principal chegou até a dizer: talvez a metformina não seja o tratamento de eleição, o que a gente tenha que dar, mas talvez seja interessante como adjuvante no tratamento de diabetes gestacional. O que a gente tem de conclusão? Que no primeiro trimestre, a glicemia entre 92 e 125 já faz diagnóstico de diabetes gestacional. Então, essas mulheres não têm necessidade de fazer o teste oral de tolerância à glicose, que é feito universalmente naquelas que têm a glicemia de jejum menor do que 92, nesses lugares que a gente tem viabilidade técnica total. A monitorização glicêmica é muito importante, tanto para evitar episódios de hipoglicemia, como para auxiliar na terapia, tanto para a gente iniciar a terapia, né? Ou para iniciar a insulinização, ou para ir mudando a insulinização ao longo do tratamento. A insulina é o tratamento padrão ouro do diabetes gestacional, porque ela não cruza a barreira placentária, ela atinge método de controle. A glibenclamida não pode ser usada na gestação. A metformina é classe B, mas a gente tem que lembrar que ela não foi tão efetiva, metade das mulheres precisaram de complemento de insulina e ela cruza livremente a placenta. Talvez a gente precise de mais estudos para saber. Oi, oi, oi. Pessoal, Oi, Fê, acho que ficou mudo dela e também parou. acho que oscilou, né? É o Acho que dela que sim. parou, não o seu. Ela que parou. Eu vou mandar uma mensagem, vou ver o que aconteceu. Patrícia, estamos aqui. Acho que ela caiu, gente. Deve, deve voltar. Dá uns minutinhos. A Lu aí conectada. Oi, Lu. Tudo bem, querida? Bom, vou ligar para ela só um instante, pessoal. Estou tentando mandar mensagem.
Eu acho que deve ter acabado a bateria do computador dela. Pode ter morrido mesmo. Pode ter morrido. Não a professora, mas o computador. Pelo amor de Deus. É. Isso acontece no nosso computador, quando a gente está no limite da. Bom, queridos, vou parar aqui a gravação da aula.